Quando se tem um debate intelectual sério, nós temos o debate especulativo, vou colocar aqui, especulativo, que são o debate das ideias, né? E depois a gente tem a questão prática. E os escolásticos, eles vão dividir isso aqui entre a ordem lógica e a ordem moral, né? Então, para que vocês possam entender como aplicar, como que isso, uma vez que no âmbito especulativo já esteja explicado e maturado, resolvido, né? um problema, você tem essas duas ordens aqui. Primeiro sempre esta daqui, depois, em segundo lugar, como fazer isso. Então, seja lá qual for o problema, você vai resolver desta seguinte maneira. E, óbvio, qualquer pessoa intelectual séria, antes de dar qualquer opinião, ou não que essa pessoa vai dar uma opinião, mas ela vai simplesmente usar de cátedra, ou seja, ela vai realmente definir de maneira científica, e não aqui, maneira científica não tem nada a ver com a ciência moderna, maneira científica de maneira peremptória, séria, né? Ali, olha, eu estou afirmando, não é uma opinião, porque opinião você pode mudar, mas uma certeza já é bem diferente, né? Isso dentro, esqueçam a filosofia moderna, que é aquela areia movediça, porque será que eu estou aqui ou não? Isso não existe num debate sério intelectual. Pois bem, a primeira coisa que se faz é perguntar o quid, né? O que é? O que é este problema? Porque antes de dar qualquer solução ao problema, você tem que primeiro definir, ou buscar definir o mais longínquo, o mais profundo que você consiga, o que é este problema. Né? Porque sem resolver esta pergunta, que é o quid, perguntar a essência do problema, quais são as suas características essenciais e acidentais, você não tem como fazer o debate especulativo, e depois do debate especulativo você não tem como ir para a prática. Ou seja, como que nós vamos aplicar o que no âmbito lógico, especulativo, nós já resolvemos. Como que nós iremos aplicar isso? Então, esse quid já não existe no debate hoje que eu vejo do pessoal aí, né? Tanto de algumas pessoas que defendem o Bolsonaro, como aquelas pessoas que defendem o Dória para presidente, que é óbvio, é um absurdo, né? Mas eu vou explicar por que depois. E sem fazer essa pergunta do quid, ou seja, o que é este problema, nós não podemos avançar em nada. Porque aí nós construímos um castelo de areia. O que vem a ser este castelo de areia? É uma quimera, ou seja, um sonho. Você criou uma essência que não existe para uma coisa que você quer apurar, e aí a partir daquele ente, ou seja, a partir daquela coisa que você criou na tua cabeça, você começa a apontar problemas, soluções de algo que não existe. Então, o que realmente existe? Então, qual é o quid da questão? Eu queria que ficasse claro, só uma recapitulação aqui, rápida e básica. Eu queria que ficasse claro para vocês que para passar daqui para cá, do especulativo para o prático, você precisa de experiência, né? Experiência. E se você é novinho, cala a tua boca e escuta quem tem experiência. Fecha a tua boca, não opina. Né? Por mais que você seja adulto e você percebe que você não teve tanta experiência com relação àquilo, cala a boca, né? Escuta quem tem experiência, porque você tem uma ideia mirabolante ali no âmbito especulativo, quando você vai aplicar na questão prática, você vai fazer merda, entendeu? E a sociedade não é um rato de laboratório, que você pode simplesmente começar a testar suas ideias, né? O meu filho, né, que está vindo em outubro, ele não é um hamster seu. Então você não pode ficar aí tentando fazer coisas mirabolantes. Não, isso aqui vai dar certo. Vai dar certo, faz isso na tua casa, mas não na política brasileira, né? Nem na política mundial, etc. Então isso aqui exige uma experiência, exige sabedoria, exige uma vivência. Você precisa ter uma vida maturada para poder sair aplicando os princípios nas questões práticas. Então não importa se o seu discurso no âmbito especulativo ele é lindo, maravilhoso, bonito,
né? Nossa, sensacional, nossa, como esse cara fala bonito. Na questão prática, ele precisa ter experiência. Fim é o primeiro na ordem da intenção, a questão especulativa. Porém, é o último na ordem da execução, na questão prática. Então, você primeiro pensa como será o prédio e depois você consegue concluir a construção daquele prédio. Porque aí, depois do fim, eu disse o seguinte, o fim... Vou escrever aqui para vocês. Peraí que eu não vou escrever tudo em letra de forma, não. Gravem isso, a frase é de Tomás de Aquino. O fim é o primeiro na ordem. O que significa isso? Na esfera, no ambiente, né? Na ordem. O fim é o primeiro na ordem da intenção, né? O que vem a ser a intenção? A finalidade, né? O fim, na ordem da intenção. Porém, aqui, vou abrir uma aspasinhas aqui. Porém, é o último na ordem, e aqui eu vou escrever embaixo, da execução. Na ordem execução. Na ordem prática, né? No final ali. O que isso quer dizer, pessoal? Né? Aqui a gente tem ordem da intenção, a questão especulativa. Ordem da execução, questão prática. Né? Então você tem aqui a finalidade, né? O que você está querendo fazer, ela é a primeira coisa a ser pensada na ordem da intenção. Então, você tem ali a intenção do que eu quero fazer e o que eu quero praticar, ela é a última coisa a ser trabalhada. Né? Não a ser pensada, a ser trabalhada. Né? Então, ela é a última na ordem da execução. Porém, né, o fim, né, aqui tá implícito, né? Então, não precisa escrever novamente, fica feio. Então, o fim é o primeiro na ordem da intenção, porém é o último na ordem da execução. O que significa isso? Você tem uma ideia, né? Ou seja, uma ideia não, você tem certo, claro, uma finalidade que você quer para a nação. Ela é a primeira coisa a ser pensada, porém a última a ser alcançada. Né? Vou repetir, ela é a primeira a ser pensada, porém a última a ser alcançada. Então, quando você tem claro os fins, você parte, vou escrever aqui, primeiro você tem os fins, né? Primeiro, depois você tem os meios. Quais meios você vai alcançar aquela finalidade? Então, uma vez que você já tem claro o fim, você vai começar a escolher os meios. E a população já entendeu que Jair Messias Bolsonaro não é a solução, ele mesmo fala isso, eu não sou a solução para o Brasil. Não, nós temos um deslumbre do que seria algo bom para o Brasil, não algo perfeito, não existe um mundo melhor. Né? Nós temos sempre que lidar com isso. A vida do homem na Terra é um sofrimento. Então ele tem que impedir que certos sofrimentos injustos continuem e que os outros permaneçam. Né? Por exemplo, não tem como impedir que as pessoas morram, mas vamos viver um pouco melhor aqui na Terra. Então você tem isso. Quais são os meios? Os meios, olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acabar com esses gangsters aí de políticos que são verdadeiros atores no espectro político, e o meio que a gente vai alcançar isso aí é tentar eleger aí um político que realmente possa acontecer. Outros acham que já é intervenção militar antes do Jair Messias Bolsonaro. Outros ainda vão achar que seriam outros meios, etc. E aí a gente vai ter um debate não de intenção e de finalidade, mas na questão prática, né? Que é válido que se tenha isso, né, com a direita. Assim como a esquerda tem debates. Como é que vai ser? Vai ser Gramsci? Vai ser Gramsci-Marcuse? Não, vai ser stalinismo? Não, vai ser trotskismo? Entendeu? Eles ficam lá no debate deles. A gente pode ficar aqui no nosso lado, no nosso debate. A finalidade que nós queremos é essa, então os meios escolhidos serão outros. Então, uma vez claro isso, é desta maneira que a gente tem que tratar esse problema. E não uma maneira infantil, dizer assim, ó, fulano é Fabiano, fulano é bolsominion. Não, cala a boca, você não estudou, vai ler tal livro. Isso não é a maneira como deve ser tratado, né? Assim penso eu, né, acredito muito que isso é um sonho de consumo, né, que tenhamos debates como este, né, em vez de ficar Bolsominion, Fabiano, Bolsominion, Fabiano, Bolsominion e Fabiano.